E aí, família de nosso humilde canal do YouTube, eu sou o Ale e estou aqui para trazer mais um vídeo e você é muito bem-vindo ao canal Silent Evil. E galera, no vídeo de hoje eu estarei trazendo as histórias mais macabras e aterrorizantes relatadas na Bíblia Sagrada. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de deixar um aviso importante. A Bíblia, ela não descreve fatos sem nexo, ou melhor dizendo, a Bíblia, ela não endossa tudo aquilo que ela está descrevendo. Melhor dizendo, o cristianismo, em sua base e essência, não prega tais atrocidades cometidas pelos povos naquela época. O escritor apenas não omitiu fatos trágicos e históricos que aconteceram no seu tempo. Enfim, continuando. O primeiro relato é fome extrema e canibalismo em Samaria. Esse, sem dúvida, é para mim o relato mais assustador e que me deixou totalmente horrorizado assim que o li pela primeira vez. Voltemos então ao Antigo Testamento, mais precisamente entre os anos 860 e 843, que foi o período em que o reino de Israel já havia se tornado dividido, e foi também o período em que Ben-Hadad, o rei da Síria, reinava e comandava, era o reino mais poderoso naquela época, naquele momento. Como eu falei, época essa em que o reino de Israel já havia se tornado um reino dividido, ou seja, Israel e Judá. Eram um mesmo reino muitos anos antes, mas que por eventos e mais eventos se tornou um rei dividido. E o rei de Israel na época era Jorão, e o rei de Judá era Josafá. Vamos então ao relato bíblico que diz o seguinte, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo do 24 ao 30, diz o seguinte: Mais tarde, contudo, Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Com isso, houve uma grande miséria na cidade e o povo começou a passar fome. Tudo ficou muito caro, especialmente a comida. Nada muito comum nos dias de hoje, não é verdade? Um dia, quando o rei de Israel andava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó rei, meu senhor, ajude-me, por favor, ajude-me. O rei respondeu: Se o senhor não a ajudar, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira e vinho no tanque de prensar uvas? Porém, ele perguntou: Por que você está pedindo socorro tão desesperadamente? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos matar e comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Assim o fizemos. Matamos ontem o meu filho e o cozinhamos e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu a criança. O rei, ao ouvir tais palavras da mulher, ficou totalmente horrorizado e rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. E o povo apenas observava e via que o rei trajava por debaixo de sua túnica trajes de luto. E aí, o que vocês acham desse primeiro relato que eu coloquei aqui? Pior, muito pior e mais aterrorizante do que qualquer filme de terror, não é verdade? Segundo relato, estupro coletivo e esquartejamento. Esse segundo relato, ele está em pé de igualdade com o primeiro. Você que está assistindo o vídeo é quem vai me dizer isso aí nos comentários, porque sinceramente eu não sei. Eu só sei que é terrivelmente macabro e assustador e triste como o primeiro.
Para você entender o que eu estou dizendo, abra aí a sua Bíblia, caso você tenha uma, no livro dos Juízes. Lembrando que a versão que eu estou lendo aqui é João Ferreira de Almeida, atualizada. Bom, vejamos o que diz o relato. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la de volta. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Bom, como vimos aqui no início da história, depois de convencer a jovem concubina a voltar com ele, eles caminharam e caminharam bastante, até chegarem à cidade de Gibeá, onde eles foram hospedados por um senhor de idade, que aparentemente parece ser um bom senhor. Por que aparentemente? Continuemos aqui. Depois que todos se acomodaram, ficaram ali bem à vontade na casa daquele senhor, algo de bizarro acontece enquanto eles estão jantando. Veja o que o relato continua dizendo no mesmo capítulo, a partir do versículo 22 até o 30. Diz assim: Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traga para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façam semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façam tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele eu trarei para fora. Humilhem e façam delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façam semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, ele pegou a concubina do levita e entregou àqueles homens perversos, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e, subindo a alva, a deixaram. Versículo 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez o dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Então ele lhe disse: Mulher, levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, ou seja, um machadinho ou uma machadinha, e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Ou seja, ele enviou cada pedaço, colocou um pedaço em cada tribo de Israel, um total que era o total de 12, como sinal de aviso e de protesto. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde os dias em que os filhos de Israel saíram do Egito. Ponderai nisso, meus senhores, considerai e falai. Lembrando novamente que eu li a versão João Ferreira de Almeida, melhor dizendo, João Ferreira de Almeida, na versão atualizada. Então, galera, o que vocês acharam desse segundo relato? Está em pé de igualdade com o primeiro? Como eu falei, fica a seu critério responder isso, mas é terrivelmente assustador. Relato número 3. Traspassando a fonte do inimigo.
Muitos anos após a saída dos filhos de Israel da terra do Egito e a chegada à tão sonhada terra prometida, as gerações posteriores começaram a adotar, infelizmente, os costumes culturais dos povos pagãos que habitavam aquela região, que habitavam aquela terra, incluindo a adoração a outros deuses, que será um tema para um vídeo futuro. Coisas dessas que são contrárias à vontade de Deus. E com isso veio a consequência desse ato de rebeldia contra o Senhor. E logo os filhos de Israel se viram em aperto por causa da opressão dos povos inimigos. E depois de muito sofrimento, os israelitas decidiram então de comum acordo pedir a ajuda a Deus, uma oração coletiva. E Deus ouve a oração do seu povo e os livra da opressão, enviando um salvador da pátria, digamos assim. Só que, depois de muitos anos de paz, os israelitas, infelizmente, voltam a praticar as mesmas obras de antes, ou seja, idolatria e prostituição. Só que veio a consequência, mais uma vez, desse ato leviano contra Deus, e o exército inimigo ataca e oprime o povo novamente. E o que eles fazem? Eles oram a Deus, os israelitas, eles oram a Deus novamente, e Deus os livra outra vez da opressão. E esse ciclo se repetia e se repetia por várias vezes e por diversos anos. Veja o que diz Juízes, continuando no livro dos Juízes, só que, voltando um pouco mais precisamente no capítulo 3, versículo do 7 ao 11, que diz o seguinte: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã e Sataim. Os nomes bíblicos são bem estranhos, principalmente nas genealogias. Ou seja, Cusã e Sataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã e Sataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã e Sataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenas, faleceu. Enfim, como eu falei, esse ciclo foi se repetindo e se repetindo e se repetindo por diversas vezes, galera. Infelizmente, veja o que continua dizendo no versículo 12, logo após o versículo 11 que eu acabei de ler aí. Versículo do 12 ao 15 do mesmo capítulo 3 do livro dos Juízes. Diz assim: Tornaram, isso é, depois dos 40 anos de paz que os filhos de Israel viveram, ou seja, 40 anos depois do livramento. Veja o que diz o versículo 12. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Veja aí, que interessante. Aí o versículo 30 e 31 diz o seguinte. A gente vai ler diversos versículos aqui nesse texto. Assim foi Moabe subjugado. Por que Moabe foi subjugado?
porque os filhos de Israel oraram novamente a Deus e Deus novamente os livra, enviando um outro libertador, um outro salvador da pátria. Aí durante esse tempo em que Israel saiu vitorioso nas batalhas, durante esse período de vida desse novo libertador, o versículo 30 e 31 diz o seguinte: assim foi Moabe subjugado. Moabe era um dos povos inimigos de Israel. Continuando. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Veja, 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com um aguilhado de bois. E também ele libertou a Israel. Ou seja, Israel provavelmente teve um período ali de paz, não só de 80 anos, mas de 100 ou até mesmo mais. Só que, como o povo de Israel é teimoso, veja só o que o capítulo 4, meu Deus do céu, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, continua dizendo: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude é o nome do libertador até então que havia libertado a Israel, onde Israel ficou também em paz por 80 anos. Eude é o nome do libertador. Aí o texto fala que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois da morte de Eude. Ao versículo 2 do capítulo 4 do livro dos Juízes, continua dizendo: entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Hagoim. Os nomes de cidades e nome de personagens são extremamente estranhos. Ao versículo 3 continua dizendo: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. E é nesse período que acontece o que considero macabro. Os filhos de Israel clamaram mais uma vez ao Senhor, como foi lido, e o Senhor os ouviu e atendeu a oração deles, enviando a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Débora desempenhou um papel muito importante na libertação do povo de Israel nessa época, porque era ela quem comandou o exército naquela época. Quase que eu me embolo aqui. Deus entregou nas mãos de Débora e de seu exército, o exército inimigo. E assim Débora saiu vitoriosa, no caso. Ela e todos os seus subordinados. Todo o seu exército saiu vitorioso contra o exército de Jabim, que era o rei inimigo de Israel. Israel ia acumulando e acumulando inimigos no decorrer das eras, no decorrer dos anos. Tanto é que na Bíblia mesmo, a Bíblia tem muita história de guerras, e vale a pena estudar. Bom, como eu falei, a Débora saiu vitoriosa, mas veja o que está escrito no capítulo 4, versículo 17 ao 23, que é o relato que eu quero trazer aqui. Você vai entender, traspassando a fonte do inimigo. As mulheres aqui desempenham um papel importante. Veja o que diz no versículo 17 do capítulo 4. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Ou seja, Cícera, lembrando, Cícera era o comandante do exército de Jabim, inimigo de Israel. E Jael era o nome de uma mulher naquela época, mulher de um homem influente que conhecia Cícera. Olha só que interessante. Então, diz aqui: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber, o queneu. Ou seja, Éber, ele era influente, era um homem influente e conhecia o rei inimigo de Israel. Não se sabe como eles se conheceram,
qual era a relação entre eles, mas enfim. Continuando no versículo 18. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não tenha medo. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém a te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e a lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Ou seja, uma mulher dessa teve força suficiente de dar uma martelada no estaca que atravessou não só a fonte do cara, mas também penetrou na terra, cara, varou e fincou na terra. Nossa, que força absurda dessa mulher, mano. Um homem comum não teria essa força, mano. Um homem não teria essa força. Eu acredito. Mas a mulher com uma martelada só, cara. Caramba, eu fico impressionado. Essa mulher também não devia ser, como é que eu posso dizer? Uma mulher comum, digamos assim. Não era só dona de casa. Eu acredito. Para ter uma força dessa, de pegar um estaca e um martelo, com a marretada, atravessar a fonte e ainda mais encravar na terra, essa mulher deveria ter uma força absurda. Então, galera, o que vocês acharam desse relato? Então é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Fique com Deus e até mais. Fui e tchau. Valeu.